Estamos de volta e para seguirmos para a conversa sobre a possível revisão constitucional, são meus convidados Duarte Pacheco, foi deputado do PSD, Patrícia Carvalho do Chega e Rodrigo Saraiva da Iniciativa Liberal. Rodrigo Saraiva, a Iniciativa Liberal falou logo de uma revisão constitucional. Acha que é possível este entendimento, ter pontos em contacto e já os descobriu? Muito boa tarde a todos. Era algo que estava no programa eleitoral da Iniciativa Liberal e, portanto, aquilo que Rui Rocha fez à saída da audiência com o Sr. Presidente da República foi anunciar que iríamos avançar assim que os trabalhos parlamentares começassem com essa iniciativa. Poderia ter destacado um conjunto de matérias, mas são matérias mais de parlamentares ou até orçamentais e, portanto, ali em Belém faria mais sentido puxar pelo tema da revisão constitucional, até porque há 2 anos houve um processo de revisão constitucional que decorreu. Todos os partidos que estavam na Assembleia da República então apresentaram o seu projeto de revisão constitucional. A Comissão Eventual de Revisão Constitucional fez todo o trabalho de especialidade, de debate, de consensos, inclusive a votações, mas depois a Assembleia foi dissolvida porque o governo António Costa foi demitido, portanto houve aquela demissão. E, portanto, é retomar esse processo. É um processo normal. Agora, é um processo retomável? Não é um processo retomável, tem que começar de novo e, portanto, ao fim de 2 anos também é normal que os partidos possam não apresentar exatamente na plenitude a mesma proposta que apresentaram, mas estruturalmente certamente que o farão. Portanto, é isso que nós pretendemos, iniciar um processo de revisão constitucional e todos os partidos que estão na Assembleia da República, que é uma plataforma de entendimento dos partidos desde sempre, foi por isso que são criados as Assembleias, os Parlamentos, vão ter que chegar a entendimento. É um processo muito peculiar, porque mesmo na especialidade as votações carecem de 2/3. E, portanto, aquilo que acontece neste processo de diferente de toda a história da nossa democracia é que, até agora, os 2/3 só eram possíveis entre 2 partidos, o PSD e o Partido Socialista. Há, de facto, agora uma novidade, que há várias possibilidades de 2/3. Há a possibilidade de PSD, Partido Socialista e Chega se entenderem. Partimos quase todos do pressuposto que será raro haver essa convergência entre estes 3 partidos e depois há outras variáveis entre o PSD e o PS, ou o PSD e o Chega, ou o PS e o Chega, porque na legislatura passada votaram ao lado em várias matérias e depois surge aqui a Iniciativa Liberal a fazer o garante dos 2/3 consoante as matérias. E, portanto, aquilo que os partidos têm que fazer é apresentar os seus projetos de revisão constitucional e depois, em sede parlamentar, irão haver esses consensos. Chegado ao final, Quero-me dizer destes temas que a André Ventura até foi falando deles ao longo dos tempos, mas esta tarde enumerou alguns pontos de contacto? Eu confesso que a única coisa que vi foi exatamente o título da plataforma de entendimento, não sei o que é que, mas recordando o processo anterior, há temas onde penso que não há consenso possível. A revisão constitucional, a Constituição prevê neste momento o número de deputados entre 180 e 230. Se se quer baixar dos 230 para os 180, é possível em termos de legislação não da Constituição, e o Chega quer baixar para 100. Sendo que depois do Chega também está sempre a dizer que, quando nós defendemos o círculo de compensação, diz que não querem retirar deputados dos círculos mais pequenos. Ora, reduzir para 100, isto não se pode querer sol na era e chuva no naval, isso não é possível. Depois há também uma questão, pondo os tratamentos químicos na Constituição, pôr a possibilidade de prisão perpétua, que são temas em que nós não estaremos de acordo. Portanto, em sede de Comissão Eventual de Revisão Constitucional, todos os partidos vão, também certamente há propostas da Iniciativa Liberal que nós iremos apresentar, que os outros partidos não concordam, 2/3 não iremos conseguir. Há outras que nós iremos lutar para que eles consigam, como por exemplo o direito à propriedade, que está no capítulo 3 da Constituição, passar para o primeiro capítulo dos direitos, liberdades e garantias pessoais. Nós achamos que temos que dar esse valor ao direito da propriedade em termos de Constituição. Há também a questão do recurso de amparo, para permitir que qualquer cidadão possa fazer recursos para o Tribunal Constitucional. Eu acho que esta é uma medida que vai ter o consenso geral de todos os partidos para que um cidadão não apenas possa recorrer ao Tribunal Constitucional para perguntar pela constitucionalidade, mas possa fazer o recurso. É preciso fazer uma reforma da Justiça, fala-se muito disso. Ora, é na Constituição que isso começa. Por exemplo, nós temos uma proposta para acabar com os 3 conselhos superiores que existem na Justiça, que a Constituição impõe, e isso tem que se mudar na Constituição. Para termos uma justiça mais célere, é aquilo que nós queremos uma justiça e um Estado mais célere. Deixa-me ouvir o Duarte Pacheco sobre a oportunidade. Funciona? Não, a partir do momento em que entra uma iniciativa legislativa, pode ser qualquer um dos partidos, tenha grupo parlamentar... Qualquer deputado. Então, ainda. A partir Saraiva, voltando à questão da Iniciativa Liberal, o que é fundamental para alterar na Constituição? A Constituição, a lei das leis,
por vezes é falada sobre a Constituição como fosse uma coisa assim, muito distante do dia-a-dia dos portugueses. E não é. Não é. Ela é a lei das leis por alguma razão. Dei há pouco um exemplo de como queremos reformar a Justiça, que há coisas na Constituição que é preciso mexer. Porque a Constituição permite um conjunto de coisas e não permite um outro conjunto de coisas. A grande preocupação dos portugueses, dizem os estudos de opinião ao longo dos últimos anos, e nós todos podemos comprovar isso no dia-a-dia, é a questão da saúde. Ora, a Constituição, neste momento, aquilo que obriga, quando uma pessoa tem uma necessidade de saúde, é que se dirija a um hospital ou a um centro de saúde público. A Constituição obriga a isto. Aquilo que nós queremos, o nosso modelo de saúde é conhecido, é que a Constituição não obrigue uma pessoa a ficar presa ao serviço público. A Constituição permita, e depois os governos fazem a devida legislação e o devido sistema para isso. As pessoas ficam presas ao serviço público? Porque há muitas pessoas que não têm dinheiro para pagar um seguro de saúde. Porque há muitas pessoas que não são funcionários. Porque há muitas pessoas. Mas a nossa proposta é essa. Nós temos essa proposta. Sim, mas vocês não Nós temos essa proposta. A Iniciativa Liberal não ganhou as eleições. Logo, então, em princípio, a AD não vai alterar o sistema. Então, mas porque não temos a maioria dos deputados, nós ou qualquer outro partido, ficamos no Parlamento a assistir. Não, claro que não. Claro. Estamos lá para atuar e para apresentar as nossas propostas. E começando na Constituição. E aquilo que nós queremos é que a Constituição permita que qualquer português, tendo uma necessidade de saúde, possa ter liberdade de escolha, correndo ao público, ao privado ou ao social, porque as pessoas têm que ser tratadas. Não podem ter um Estado a tratá-los de reféns do próprio Estado, que não permite. A mesma lógica na educação, e depois há um outro conjunto de matérias, por exemplo, há entidades reguladoras impor na Constituição que devem ser por mérito, por concurso público, nomeadamente também a questão do Banco de Portugal, para além das entidades reguladoras, tudo isto pode ser feito na Constituição. A Constituição é muito importante para aquilo que é o dia-a-dia das pessoas e também das empresas, porque se formos a ver, nós chegamos a ter expressões da Constituição a dizer que o Estado é disciplinador na economia. Disciplinador? Isso foi em 76. A última revisão constitucional foi em 2005. Estamos em 2025. Não há nenhum problema de haver uma nova revisão constitucional. Ainda há 2 anos foi feito um processo e ninguém andou a gritar aos 4 ventos que o regime ia mudar, o país ia acabar. Mas deixe-me pegar nessa ideia para depois ouvir também o Eduardo Pacheco sobre isso. Ontem estávamos a ouvir constitucionalistas e, de facto, as pessoas, quando ouvem falar de uma revisão constitucional, pensam que há o risco de uma situação de ruptura. Considera que pode haver esse risco? Não há. Há 2 anos houve um processo de revisão constitucional, não houve risco de ruptura nenhum. Decorreu 8 Porque partidos. Estamos aqui com o enquadramento todo à direita, não é? É nesta situação... São precisos 2/3. Acabei de provar na minha primeira intervenção que há matérias com as quais o Chega nós não concordamos. Quer dizer, o Chega, se quiser que essas propostas vinguem, terá que precisar de outros partidos que concordem com elas, terá que procurar 2/3 nos outros, ou na AD, ou no PS, ou em outro partido. Quer dizer, é um processo perfeitamente normal. Nós vivemos numa sociedade que um regime semipresidencial significa que está no Parlamento o centro nevrálgico daquilo que é o dia-a-dia dos portugueses e da democracia portuguesa. É um processo normal, não é preciso assustar as pessoas. E é importante frisar que é um processo democrático, acima de tudo. Sem dúvida. Estão a falar de um Parlamento onde as pessoas discutem as coisas, chegam a consenso e negociam facilmente. Sabe que normalmente há partidos que gostam muito de demonstrar que no Parlamento não falam uns com os outros e no Parlamento todos os partidos falam uns com os outros. Às vezes pedem a outros para fazer de mensageiro entre alguns partidos, mas as coisas acontecem no Parlamento com bastante fluidez. É uma boa mensagem a passar aqui. Eduardo Pacheco, 3 para a participação Obrigado, neste debate. Para aquilo que ouvimos aqui, se calhar vai ser uma negociação serena, vamos ver, vamos acompanhar. Com os outros partidos também. Também. Esperemos que sim, é assim que se quer em democracia. E sobretudo em sede de comissão, que muitas vezes acontece depois do plenário, como todos nós sabemos, em que as pessoas já estão até mesmo cansadas para querer esses debates mais inflamados, tiram o casaco e estão disponíveis para conversar e linha a linha até chegar ao último artigo desse processo que é muito longo. Muito bom saber. Obrigada às 3. Muito obrigado. Obrigada.